Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que nos estejam a ver, são os bastidores do sucesso. Contudo, hoje é um bastidor de sucesso temático. Vamos colocar o dedo na ferida de um dos mais obscuros, digamos assim, tabus da sociedade cabo-verdiana e, por que não, de muitas das sociedades que hoje ouvem este podcast. Aqui nos bastidores do sucesso recebemos a doutora Cristi Wanon, que é psicóloga clínica e da saúde e neste momento coordena o ano da saúde mental em Cabo Verde. Mas trazemos a doutora Cristi aqui como psicóloga e eu vou começar, antes de introduzi-la, com os números. O total de crimes sexuais em Cabo Verde, os números 637 e 35, sendo que 302 são relacionados com abuso sexual. Mais de metade dos crimes sexuais investigados tinham vítimas menores de idade. A distribuição também é sintomático: Ilha de Santiago, Praia, Assomada, Santa Catarina e Tarrafal, provavelmente por serem os centros com maior densidade populacional e centralização de serviços. Fogo, São Felipe, Santa Catarina, Sal e Boa Vista, provavelmente devido ao impacto do turismo sexual infantil nas zonas costeiras, e São Vicente, onde nós vemos um aumento alarmante de denúncias recentes. Os municípios com maior vulnerabilidade: Praia, Assomada, Santa Cruz, Tarrafal, São Felipe, Santa Maria, Mindelo. Doutora Cristi, bem-vinda ao podcast. Que leitura faz desses casos? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar cá falando de um tema que é muito importante para o nosso país, mas muito complexo e que exige de todos nós uma análise profunda. Esses dados são dados que nós temos das denúncias, não é? São dados oficiais de denúncias, mas que não traduzem em nada, e vou afirmar com todas as letras, a nossa realidade. A nossa realidade é bem mais pesada do que esses números, porque esses números são apenas os casos que foram denunciados. Mas eu, como profissional de saúde, e acredito que todos os meus colegas, profissionais de saúde, profissionais da área social, nós sabemos que os números são bem mais assustadores do que esses, não é? Porque a maior parte dos casos não são denunciados e não são notificados. Portanto, nós temos uma subnotificação em Cabo Verde, mesmo que as pessoas possam achar que esses números apresentados por si, Abrão, sejam graves, alarmantes, mas são muito piores do que se possa imaginar, não é? Eu costumo dizer que esses números são nem mesmo a ponta do iceberg, é uma lasca do iceberg, porque realmente a situação é grave, mas gostaria de dizer que sempre foi. É importante frisar que não é novo, não é? Porquê esse silêncio e porquê a subnotificação? Porquê a vergonha? Torna-se evidente o porquê da vergonha. Trata-se de algo íntimo, a nossa intimidade, muitas vezes casos de menores que não têm resolvido a sua identidade sexual, a sua maturidade, mas gostaria que aprofundasse um pouco. Porquê que os casos de abuso sexual, parece óbvio, mas eu gostaria de ouvir de si o porquê do silêncio, quer da vítima, quer da família, quer da sociedade. Esse silêncio advém principalmente pelo perfil dos agressores, não é? O abusador em Cabo Verde e em quase todas as latitudes são pessoas muito próximas da vítima, não é? Normalmente pai, padrasto, vizinho, professor, avô, tio, primos, são pessoas que são da família. E eles beneficiam dessa cobertura, por serem pessoas próximas, não é? Beneficiam por ter mais proximidade à vítima, beneficiam por ter a confiança da família, logo a família tem mais tendência de acobertar esses casos, tem a questão da vergonha, não é? Uma vergonha social de expor um caso desses, principalmente em municípios mais pequenos, não é? Que as pessoas se conhecem todas, então há uma vergonha que está latente na nossa sociedade. Há também outras questões, como a própria, por exemplo, mães que têm uma dependência financeira, normalmente desse abusador, não só financeira, pode ser psicológica, pode ser propriamente social, e ficam condicionados a fazer as denúncias. Isso no caso, por exemplo, dos pais, não é? Da mãe, normalmente.
No caso das próprias crianças, falta sensibilização e educação sexual. As próprias crianças, muitas vezes também, pelo próprio estado de desenvolvimento, não têm a noção do que se passa, não é? Normalmente temos que perceber que é uma pessoa de confiança. Logo, o que é que a criança espera dessa pessoa é proteção, não é? E essa pessoa, de repente, aparece com um comportamento que a criança tem alguma noção que não é adequado, mas pelo seu estado de desenvolvimento não percebe realmente o que é. Aliás, vários casos de crianças que são abusadas durante a fase do abuso, não é? Não têm a real noção do que acontece. Com a entrada da adolescência, da juventude e às vezes até na idade adulta que a pessoa vai realmente perceber que afinal passou por um abuso sexual. Portanto, há várias pessoas que vêm sofrer depois. Não é que a criança não sofre, mas tenha consciência do sofrimento depois. Por partes. Então, qual seria o retrato, o perfil do abusador? Nós temos um estudo em Cabo Verde que foi realizado em 2016 pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania, que fez um estudo em reclusos condenados, não é? Por agressão sexual nas cadeias de Cabo Verde. Foram 300 reclusos e nesses reclusos chegou-se à conclusão que a maior parte fazia parte de uma faixa etária de 25 a 45 anos, embora há alguns casos de pessoas mais velhas, porque nós temos casos de avós abusadores e não só, e temos pessoas mais novas, até que é um fenómeno que tem acontecido ultimamente mais em Cabo Verde, de pessoas adolescentes a abusarem de crianças. Então, nós temos esse perfil, nós temos um perfil de pessoas de baixa escolaridade, mas lá está, eu vou frisar outra vez, são os que foram condenados, os que estão em processo de reclusão. Mas essa amostra é significativa? Para mim é uma semente, não é? É um começo. Conseguimos perceber algumas dinâmicas, mas voltando à informação que eu disse no início, já que estamos a falar da ponta ou da lasca do iceberg, eu não acredito que seja completamente fidedigno esse perfil. Mas nos dá... A faixa etária de 25 a 45 anos, não é? Em média, Em média, sim. Que mais? Quais são as outras características? Outras características são pessoas que, como já disse, de baixa escolaridade, pessoas que têm uma boa parte histórico de uso de álcool e drogas, histórico de miséria, de pobreza, de desemprego, mas eu quero sempre frisar aqui, porque não podemos ver esse perfil só nesse ângulo, porque, como já disse, são os que foram condenados, mas nós temos abusadores em todas as faixas etárias, em todo o estatuto social e em todos os níveis de escolaridade. Normalmente, esse abusador, isto é transversal, é muito próximo da vítima. É uma esmagadora maioria dos abusadores são, como já disse, pai, padrasto, professor, tios, avós, vizinhos próximos. Então, isso no mundo inteiro é o que se verifica dos abusadores. Nós temos também abusadores que também, sim, gostaria de falar também dessa justificação que esses abusadores trazem, que também é um dado interessante. Foram estudados como é que eles percepcionam o abuso, né, depois de estarem condenados, e uma boa parte minimiza o ato, não é? Minimiza como? Como é que eles qual é o autorretrato que eles pintam de si próprios? Não sentem-se culpados, não é? Acham que é um ato normal, que acontece, ou justificam culpabilizando, por exemplo, a vítima ou a família. Falando muito na questão, por exemplo, de uma pressão ou de uma... tipo, a vítima é que seduziu, a vítima queria, então há sempre essa justificativa, essa minimização do ato que torna as coisas muito mais complicadas, porque realmente é preciso perceber que essa dinâmica familiar onde se passa o abuso torna tudo mais complexo, porque são pessoas próximas, são pessoas que ganham confiança facilmente.
desconfiança facilmente não só da criança como da família. E da parte da vítima, há um perfil de vítima, ou seja, que características é uma criança, um jovem, um adolescente, existe padrão? Que características qual é o contexto, não só físico, psicológico, comportamental, mas qual é o contexto ideal? Já percebi pela sua explanação que existe também aqui, pelo menos dos dados recolhidos, fez muito bem em sublinhar, que a condição socioeconómica tem influenciado muito nos casos denunciados ou julgados. Mas existe um perfil de vítima? Ou seja, para os pais lá em casa que vêm perceberem se a sua criança, se o seu contexto económico, social, coloca a sua criança dentro daquilo que é o perfil de vítima potencial de abuso sexual? Não diria que há um perfil de vítima, diria que há vulnerabilidades, não é, que podem trazer mais propensão ao acontecimento destes casos. E essa vulnerabilidade prende-se muito na vulnerabilidade social e familiar, não é? Uma família com parcos recursos, onde há uma casa, por exemplo, que não há divisórias bem acentuadas, não é? Onde as crianças dormem, por exemplo, com os pais, com os avós, que é uma realidade muito presente na nossa sociedade, não é? Principalmente em zonas mais rurais. Demasiados casos. Eu visitei a cidade da Praia, bairro por bairro. Sim, eu estou a dizer rurais, mas olha, nem é rural, não é? É rural no sentido, fora da zona consolidada, e muitas vezes dentro da zona consolidada temos casas minúsculas com 20, 30 pessoas e dentre elas crianças e adolescentes a viver no mesmo tempo. Portanto, e isso, sem dúvida, é um ambiente que podia dizer ideal também para despoletar esses tipos de casos. Nós temos a miséria, a pobreza, a falta de controle parental, que muitas vezes também vem da miséria ou por exemplo, várias mães que têm que sair para vender fora, por exemplo, na casa das vendedeiras ambulantes. Vou dar um exemplo concreto que, por exemplo, às vezes deixam os filhos ao cuidado dos vizinhos, ao cuidado de uma pessoa que muitas vezes até pode não conhecer, e a criança fica mais exposta a esses casos, não é? O uso de álcool e drogas também pode influenciar e muito no caso dos abusos sexuais. Portanto, há um conjunto de situações que podem realmente serem fatores de risco para que haja essas situações. Mas é preciso, mais uma vez, sublinhar que os abusos podem acontecer em qualquer lugar. Principalmente, nós estamos a falar do que tem mais vulnerabilidades, mas, por exemplo, nós temos casos de abusos que podem acontecer na escola, com professores, nós temos casos de abusos que acontecem em casa de banhos públicos, por exemplo, uma mãe deixa o filho ir à casa de banho sozinho, por exemplo, pode acontecer. Há outros ambientes, não é, que às vezes são ambientes inimagináveis, que pode rapidamente acontecer um abuso. E essa ideia de que só acontece com os pobres? É um mito, completamente, é um mito. Aliás, o estudo que demonstra, por exemplo, o abusador com um perfil de baixa escolaridade ou de miséria, não é algo que eu afirmaria, porque já, pelo menos como clínico, né, já atendi vários casos de pessoas estudadas, pessoas com estatuto social que foram abusadores e que são, porque, como disse, eu já atendi vários casos de pessoas adultas que venham a confessar que passaram por isso quando crianças e muitas vezes eram pessoas bastante respeitadas na sua comunidade. E o que é que justifica o silêncio? Como é que Cabo Verde e a nossa cultura, a nossa história, faz com que esse seja não só um tabu, como, quando descoberto, muitas vezes vemos a sociedade quase em coro a tentar minimizar, primeiro, a tentar culpar a vítima, segundo, e terceiro, a tentar mostrar que são práticas que estão enraizadas culturalmente.
Exato, nós temos essa questão muito profunda. Aliás, eu gosto de analisar de forma profunda essa questão e muitas vezes penso que a nossa própria, a formação da nossa sociedade cabo-verdiana foi feita basicamente em meio de abusos, né? Se pensarmos na nossa história lá atrás, entre os senhores e os escravos, não é? Irmos lá atrás e ver realmente o que aconteceu, podemos dizer que nós estamos a lidar com os abusos há muito tempo, não é? E eu acho que isso, sinceramente, tem um impacto na nossa memória coletiva. A nossa memória coletiva está ligada, de alguma forma, a abusos. E isso traz uma conivência da sociedade em relação a abusos. Por isso que é muito importante debatermos e trazermos esse aumento de literacia também nas pessoas, para que as pessoas possam realmente entender que é um abuso, é um crime, tem impacto inimaginável. Eu costumo dizer que o abuso sexual é um homicídio emocional. A pessoa nunca mais consegue estar no seu melhor, dar o seu potencial, porque é uma ferida silenciosa. Não há cura possível? Eu não diria que não há cura. Claro que há terapia, quanto mais a vítima tiver suporte, não é? Suporte familiar, suporte terapêutico, suporte social, pode e com certeza terá uma vida satisfatória, mas é uma ferida que fica. É uma ferida silenciosa que fica. Sendo uma ferida silenciosa, como aqui já disse, muitas vezes há gente que passa pela adolescência, entra na vida adulta e só neste momento realiza que foi abusada. Que sinais podemos ver ou podemos intuir em pessoas já crescidas, não curadas de abuso, pelo seu comportamento e pela forma como lidam não só com a sua família atual, como com o seu meio laboral e trabalho? Que sinais e que indícios podemos perceber nesses adultos não curados? Abraão, vou aproveitar para dizer os sinais também nas crianças. Assim fazemos logo. Nas crianças temos o trauma imediato, não é? Que pode trazer sinais, por exemplo, de ansiedade, de depressão, de regressão comportamental. O que é que isso quer dizer? Uma criança, por exemplo, de repente passa a fazer xixi na cama. De repente passa a, dizemos, chuchar ou chupar o dedo. De repente passa a falar como bebés. De repente a criança fica muito isolada, apática, ou então muito irritável, sem nenhum estímulo aparente, começa a ficar muito agressiva, muito irritada, tem um impacto no seu desempenho escolar, por exemplo, há um retrocesso no seu desempenho escolar, começa a desvalorizar a sua pessoa, não é? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Há sinais que podem ser físicos também, como lesões nos genitais, uma criança com dificuldade de andar e sentar, uma criança com, por exemplo, infecção urinária recorrente. Também há outros sinais, como sinais de comportamentos sexuais desadequados para a idade. O que seriam? Por exemplo, uma criança de 5 anos a falar sobre relação sexual, que é desadequado, não é próprio da idade. Uma criança que desenha sobre, por exemplo, pode desenhar genitais ou desenha desenhos com teor sexual ou com teor muito agressivo. Uma criança que tem comportamentos sexuais desajustados, por exemplo, com os coleguinhas, não é? Que vai tentar pegar no genital do colega ou tem algum comportamento que é desadequado. Uma criança, por exemplo, que pega brinquedos, bonecos ou objetos e está a criar uma história, mas com teor sexual, não é? Tudo isso são sinais. Claro que esses sinais isolados não querem dizer que a criança está a sofrer. Tem que haver um quadro de alguns destes sinais e de uma consistência desses sinais. Então, os pais, os professores, os profissionais da área social ou da saúde têm que estar atentos a esses
sinais que muitas vezes passam despercebidos, mas são muito reais, não é? E porquê é que é tão difícil, não só as famílias, mas as próprias comunidades aceitarem que têm casos de abuso sexual ou de abusadores? O que eu vejo é sempre que há notícias, e pode ser alguém que é um anónimo a nível nacional, mas vimos que as comunidades às vezes recusam aceitar que pessoas proeminentes, filhos de pessoas de famílias de bem, ou pais de chefe de família, ou funcionários públicos, ou sejam essa pessoa. Porquê? É uma memória coletiva traumatizada, ou é simplesmente uma vergonha que também pode ser explicada clinicamente? Eu acho que sim, está muito enraizado, lá está, voltando à nossa história, a questão dos senhores, não é? Há pessoas que ainda a nossa sociedade vê como pessoas intocáveis, não é? Pessoas com estatuto, pessoas que são estudadas, pessoas que têm algum relevo na comunidade, então as pessoas têm mais tendência a ir defendê-los, não é? A dizer que realmente pode ser que a vítima os provocou, pode ser que não é bem assim, mas a verdade é que o abusador, sendo ele quem for, não é? É um abusador e deve ser tratado como tal. Agora, também costumo dizer que é preciso, eu como psicólogo também tenho muito interesse em estudar a parte clínica do próprio abusador, não é? O abusador muitas vezes foi abusado também, não é? Passou por situações de abuso, podem até não ser só abuso sexual, mas abuso psicológico, físico, e infelizmente nós seres humanos nós temos esse instinto de perpetuar os comportamentos que nos fizeram mal em algum momento ou que nos traumatizaram. Nós temos esse ímpeto muitas vezes de reproduzir o que foi o nosso exemplo. Li nas suas redes sociais que inclusive o silêncio das mães é sinal de reprodução de algo que provavelmente lhes aconteceu a si mesmas. Pode... Sim, muitas vezes nós temos uma tendência também de criticar e de julgar as mães, não é? Mas essas mães, uma grande parte dessas mães, mostrando também a gravidade dessa situação, uma grande parte dessas mães também foram vítimas. E com este trauma, sem ser curado, sem ser trabalhado, perde-se a clarividência, perde-se também a clareza dos comportamentos, e muitas vezes essas mães passam a deixar isso de lado, não é? Porque provoca dor nelas também, então deixam isso de lado, ignoram os sinais, muitas vezes podem até, pronto, como é que eu posso dizer, até sugerir que as filhas ou os filhos, normalmente mais as filhas, também seduziram, por exemplo, no caso dos padrastos, não é? Seduziram essa pessoa, mas isso tudo também vem desse trauma coletivo, e não só, também já falei dessa questão dessa dependência, muitas vezes financeira, psicológica, que essas mães vêm-se enclausuradas e não conseguem realmente fazer uma proteção eficiente dos seus filhos. Eu gostaria também de deixar claro aqui que o importante e o que interessa realmente é proteger as crianças, não é? Como fazê-lo de forma efetiva? Como é que as instituições do Estado podem, de facto, pôr no lugar instituições e instrumentos que possam, de facto, serem úteis a tempo? A tempo. Nós temos alguns planos, não é, que já foram realizados, já temos planos, temos formações que já foram realizadas a profissionais de saúde, profissionais da área social, magistrados, mas é preciso que isto se traduza efetivamente na prática, não é? É de louvar o trabalho que tem sido feito, mas nós temos que ver a efetividade desse trabalho. É preciso haver também uma cultura de sensibilização e formação aos magistrados, aos agentes do sistema judicial, que muitas vezes também não têm o know-how suficiente para lidar com casos tão sensíveis. Nós temos a questão da morosidade
parte da justiça, dos processos, não é? Que muitas vezes acabam por gerar mais sofrimento às vítimas e aos familiares. Nós temos que trabalhar em ter tribunais especializados, exatamente porque nós temos um problema grave e muito prevalente em Cabo Verde. Nós temos que trabalhar para ter tribunais especializados nessas áreas, não é? Que possam dar respostas rápidas nesse sentido. Mas eu destacaria, isso já é numa fase onde as coisas já aconteceram, não é? Eu destacaria a sensibilização, a formação e a educação das crianças, das famílias. Como é que se educa sexualmente uma criança que muitas vezes não tem a consciência do peso do sexo numa sociedade hipersexualizada? Como educar os professores, que muitas vezes, não quero generalizar, há muitos casos de abusadores dentro da classe. Isso não é grave dizer, porque muitos abusadores estão dentro da classe dos parentes. Que educação sexual para uma sociedade como a cabo-verdiana e que educação sexual para um mundo hipersexualizado, por exemplo, nomeadamente através das redes sociais? Nós temos que trabalhar os currículos escolares, não é? Eu tenho defendido isso há muito tempo. Os currículos escolares têm que enfatizar mais conteúdos que realmente fazem diferença na vida das pessoas. E um desses conteúdos, eu sei que já tem sido feito um trabalho, e não vou deixar de sublinhar isso, mas é preciso engajamento mais nesse sentido e realmente identificar isso como uma prioridade. E como é que se faz essa educação sexual? Primeiramente, entender que falar da sexualidade das crianças não vai estimulá-las, como muita gente pensa, não é? Muito pelo contrário, nós temos conteúdos que são para as diferentes faixas etárias, conteúdos que a criança consegue perceber de uma forma lúdica e de acordo com a sua faixa etária. E esses conteúdos, o que é que ensinam? Ensinam o corpo, ensinam a criança a reconhecer as partes do seu corpo, as partes íntimas que não devem ser tocadas ou expostas para pessoas. Nós vamos ensinar as crianças a reconhecer os limites por exemplo, de um carinho, de uma situação de afeto, para que a própria criança possa reconhecer quando a pessoa está a passar esse limite, não é? Porque é muito importante a criança ter essa informação para que possa sinalizar este abuso no momento que ela acontece, porque o que eu vejo é que a maior parte das pessoas, dessas crianças, não conseguiram perceber na altura. Por exemplo, os adultos vêm-me dizer, eu lembro-me de ter sentido desconfortável, eu sabia que era algo errado, mas eu não compreendia bem o que era. E eu vim a compreender mais tarde, quando iniciei a minha vida sexual, quando comecei a namorar, quando comecei a perceber, eu vim a perceber, afinal, eu passei por isso. Foi algo mais. E aí é que despoleta um sofrimento horrível, quando a pessoa realiza que realmente passou por este abuso. Que nas escolas e em que idade introduzir a educação sexual? O mais cedo possível. Mesmo nos jardins de infância, na pré-primária já se pode, porque há conteúdos científicos que estão direcionadas de acordo com as faixas etárias. Doutora, como introduzir isso quando nós não sabemos quem passou? Que testes fazer, por exemplo, a quem ensina? Quem está na pré-primária, quem está nas... Como haveria um teste para os professores, para a classe docente, para quem lida com essa matéria? Não teria que haver aí um teste preliminar para perceber se essas mesmas pessoas são curadas, entre aspas, antes de tocar numa matéria, para não passar preconceitos, para não passar ideias preconcebidas? Parece que estamos aqui num ciclo vicioso. É muito complexo este tema, é uma questão pertinente, mas como eu vejo como fica mais difícil fazer essa triagem, não é? Então eu acredito que deve ser um conteúdo que deve estar instituído na currícula escolar. Deve estar.
Agora, normalmente, por exemplo, se um dos professores, a pessoa que vai formar, passou por isso, pode sentir um desconforto e tentar avisar de alguma forma que não se sente bem com o conteúdo. Mas como eu acredito que seja um pouco inviável fazer essa triagem, deve ter uma prioridade estratégica nacional que ponha esse conteúdo desde o pré-escolar. Não deve ser opcional, basicamente. Não deve ser. Eu acredito que não deve ser pela importância e pelo peso que este fenómeno tem no nosso país. Como é que traumas ou o impacto do abuso sexual a vários níveis, depois eu gostaria de abordar a questão do assédio, principalmente no local laboral, como é que pode ter impacto na vida estudantil, nos resultados escolares, no foco, na ansiedade e no comportamento das crianças e dos adolescentes e, por que não, dos jovens? Tem um impacto muito acentuado, sem dúvida, não é? Falei há pouco dos sinais, não é? E das consequências nas crianças, posso falar agora das consequências na juventude, vida adulta, não é? Que são muitas também. Nós temos consequências a nível escolar, não é? Temos várias pessoas que passaram por abusos que realmente têm um impacto no desempenho escolar, não é? Podem perder o interesse, podem não ter vontade de ir à escola, perdem o interesse muitas vezes por várias atividades que antes tinham interesse, podem perder interesse porque esse abuso traz uma apatia. Desliga-se alguns botões a nível emocional. Traz imensos transtornos a nível de relações interpessoais. Imensos. A pessoa fica com um grande problema de confiar. Lembrando que o abusador normalmente é uma pessoa que devia ser a pessoa que protegia, era alguém de confiança da criança. Então, a mente funciona assim. Se a pessoa X, que era suposto me proteger, que era a pessoa que muitas vezes as pessoas que eu mais confiava, me infringiu dor, então, como é que eu vou confiar em outras pessoas? A questão é como confiar. Como confiar? Portanto, essas pessoas têm um problema muito grave, não é? Muitas vezes, de confiar. Confiar nas pessoas, estabelecer relações saudáveis com pessoas e, como é óbvio, traz várias consequências a nível da vida sexual também da pessoa adulta, não é? Porque muitas vezes são pessoas que, pelo abuso, fecham-se, têm um retraimento no que toca a sua vida sexual adulta. Nós temos várias vítimas na idade adulta também com transtornos de ansiedade, de depressão, de ideação suicida, e vários de uso compulsivo de álcool e drogas e de medicamentos. Temos várias consequências que advêm do abuso que pode ter acontecido lá até na pequena infância, mas que depois vem trazer todo esse manancial de consequências que têm impacto direto na vida da pessoa. Por isso que eu chamo um homicídio emocional. Isso quer dizer que pode acontecer na criança, mas atravessa a vida inteira? A vida toda. Tem um impacto muito grande na vida da pessoa. É isso que eu gosto de frisar, porque às vezes as pessoas pensam que pronto, aconteceu lá e depois a pessoa ultrapassa, fica tudo bem, mas não é bem assim. O que diria como clínica a uma pessoa que está a nos ouvir e que precisa de ajuda, independentemente da sua idade, e que nunca procurou? Eu queria dizer a essa pessoa que ela é vítima, ela não é culpada de nada. Pode falar para a câmara que assim passamos essa mensagem. Ela é vítima, ela não é culpada de nada, ela foi vítima de um adulto que sabia o que estava a fazer e ela não, porque era criança ou era adolescente, e que se sinta abraçada, pelo menos por mim, se sinta protegida e não tenha vergonha de procurar ajuda profissional, porque essa ajuda vai fazer muita diferença na tua vida. Isso para a pessoa que pode estar a passar por isso vai fazer uma grande diferença, vai te ajudar a encaixar as peças que ficaram soltas, vai te ajudar a sentir uma maior autoestima, maior confiança em si, em ti própria
e também nos outros. É importante procurar ajuda, mas também é importante não calar, porque o silêncio beneficia o agressor e a fala beneficia a vítima. A fala ou a denúncia beneficia a vítima. E que mensagem passar a Cabo Verde e aos cabo-verdianos que muitas vezes assistem, veem, mas normalizam casos em que no caso das crianças, muitas vezes a própria vergonha impede que haja sinais públicos por parte de ver uma convivência conjunta. Mas no caso de jovens adolescentes e jovens, ainda muito jovens, com adultos, muito adultos ou maduros, é público, em muitos casos. Vemos em bares, em restaurantes, nas discotecas. Que mensagem passar à sociedade cabo-verdiana que tudo isto não é normal? Eu gostaria de dizer à sociedade cabo-verdiana que o impacto do abuso sexual é gravíssimo, que não normalizemos os abusos, que não normalizemos a violência. Tudo isso é mau, não só pela vítima, como para nós como sociedade, porque o problema não é individual, é um problema social que nos cabe a todos. Portanto, nós temos que ter a sensibilidade, a empatia e o respeito para com pessoas que foram abusadas, porque são feridas que muitas vezes não curam e feridas que têm impacto, como eu já disse aqui, até morrer muitas vezes. Portanto, é preciso não invertermos as culpas, não invertermos, não assobiarmos para o lado e fingirmos que isso não nos toca ou isso nós não temos nada a ver com isso. É preciso encarar este fenómeno como um fenómeno grave de todos os nós. Nós todos temos um papel a desempenhar para denunciar, para trabalhar a sensibilização e a formação das pessoas para que possam saber que o problema é grave e que nós devemos juntar as mãos para proteger as crianças, porque elas é que são o futuro da nação e têm direito em serem protegidas. Muito bem. Agora, qual o papel que os mídias, rádio, televisão pública principalmente, mas os privados também, os jornais, as escolas, as igrejas, todas as igrejas, que papel podem ter nessa revolução necessária de tirarmos normalidade ao ato de abuso sexual, de domínio psicológico, de assédio sexual? Que papel essas instituições podem ter para um novo momento? Tem um papel fundamental, não é? São canais que estão próximas das pessoas, estão próximas das comunidades. Por exemplo, os canais de comunicação social, as pessoas sempre estão a ouvir rádio, televisão, então é um canal ideal para que se passe mensagem, para que se sensibilize, para que se eduque para esta temática, mas também as ONGs, por exemplo, que trabalham com as comunidades, as associações de base comunitária, que estão todos os dias muito próximo das famílias, das pessoas, também têm um papel fundamental para fazer formações, para sensibilizar, para educar. As escolas, como já disse aqui, tem um papel primordial, porque a maior parte das crianças frequentam o ensino escolar, portanto, o ensino primário, liceal, e tem esse papel de difundir boas mensagens no que toca a este fenómeno. As igrejas também têm esse papel fundamental, não é? Porque estão próximos da comunidade, os líderes espirituais e religiosos com a figura da autoridade que têm, não é? Podem passar essa mensagem sem tabus, nós temos que desconstruir esse tabu que há à volta desse fenómeno. Eu queria aproveitar este ponto para introduzir essa ideia. Tal como os pais, os tios, os familiares são um ponto seguro e muitas vezes são quem deviam proteger, mas são quem muitas vezes são os abusadores, muitos casos apontam as escolas, alguma igreja, como os lugares onde também estão os perpetradores. Não queremos generalizar, mas como tornar esses outros espaços que vão além do círculo familiar, que deveriam ser espaços seguros, como transformá-lo que comunicação, mas que práticas e como fazer esse debate na sociedade cabo-verdiana para que estejamos atentos quando esses sinais também acontecem.
Esse debate tem que ser exaustivo. É um debate que não podemos esgotar em um programa na rádio, ou um programa na televisão de vez em quando, ou uma palestra aí numa escola. É um debate que tem que ser exaustivo nos vários setores, nos vários segmentos da sociedade. E, como disse bem, o abuso pode acontecer em outros contextos, não é? Como em contextos escolares, contextos religiosos também. Nós ouvimos casos também que vão acontecendo nos contextos religiosos. Portanto, é preciso haver essa sensibilização, essa educação para que haja menos casos possíveis e que haja essa sinalização constante, ou seja, os abusadores não podem ter uma sensação de impunidade, não é? Porque o que se vê é que os abusadores têm uma impunidade percebida, percebem que o ato que fazem ou que podem fazer está envolto a uma impunidade, então, e temos que desconstruir isto. Há sempre essa questão de um poder excessivo do abusador sobre a vítima, não é? Exato. Há sempre esse contexto, quer pelas relações afetivas, familiares, quer fora dessas instituições, há sempre uma questão de tutela. Tutela, em exato. Que, como educar não só as crianças, mas os jovens, os adolescentes e os adultos, para que percebam sinais de que está para vir algo que vai além de uma relação que está nos limites do aceitável. Olha, isto é um bocado complicado. Porquê? A maior parte dos abusadores não é algo que se vê assim. São manipuladores, são pessoas que normalmente são reconhecidas como pessoas muito calmas, muito educadas, muito boas pessoas, não é? E por isso fica difícil prever que essas pessoas irão cometer este ato, não é? A verdade é que nós temos que preparar as crianças para reconhecer e, como pais, educadores, professores, profissionais, estar atentos aos sinais. Por exemplo, uma criança também que apresenta os sinais que eu tinha dito, também vou referir outro sinal importante, que é, de repente, a criança tem uma relutância, uma rejeição a determinada pessoa, ou tem uma relutância, uma rejeição a ir a determinado espaço ou determinada casa. Isso tudo são sinais que devemos levar em conta, porque a criança imagina que ia à casa de um vizinho sempre tranquilamente e agora não quer ir. Ou agora chora e não quer ir. Muitas vezes os pais impõem, não, tu tens que ir porque eu vou sair, não sei o quê, ou tens que ficar com tal pessoa, mas a criança não muda de comportamento radicalmente se não há uma causa de base. Portanto, por exemplo, esses tipos de sinais devem ser levados em conta. A criança não quer estar, por exemplo, com um professor. A criança, de repente, não quer ir mais a determinado espaço. É preciso ver isso com olhos de ver e não normalizar. Não quer ir, é disparate, né? É mimo. Não. Como desconstruir essa ideia de que a criança seduziu o adulto? Como coletivamente passar esta ideia que a criança, por mais desperta, por mais reverente que seja, nunca está, ou mesmo que esteja na sua cabeça, e os comportamentos podem indiciar isso, nunca devem ser interpretadas como tal? Nós temos a nossa lei, por exemplo, diz que até os 16 anos, não é, é considerado menor. E isso não é à toa. Vendo numa perspectiva biológica, psicológica, cognitiva, comportamental, as pessoas que estão abaixo dessa faixa etária, isto é, legalmente é 16, mas, por exemplo, pela OMS é 18, não é? As pessoas, vou focar aqui nos 16 anos, a pessoa que está abaixo dos 16 anos não tem a formação pessoal de personalidade, cognitivamente, comportamentalmente, sexualmente, amadurecida para que tome alguma decisão. Portanto, mesmo que essa criança ou esse adolescente
possa ser criticada ou possa ser julgada de ter criado uma situação que possa levar ao abusador a fazer isso, é um descalabro, é uma coisa até que me faz sentir nervosa, vou confessar, porque realmente a pessoa não tem condições para tomar nenhuma decisão. O adulto, sim. O adulto já é a pessoa que já está formada, que já passou por todas as fases do desenvolvimento, sabe o que é errado, sabe o que é certo. Portanto, imaginemos, nós temos várias situações aqui em Cabo Verde, por exemplo, de uma adolescente de 13, 14 anos, não é? Que pode até fisicamente estar aparentemente parecida com uma mulher, mas não é. Porque nem sexualmente, nem biologicamente, nem hormonalmente é uma mulher. E podemos dizer, mas ela já tem trejeitos de uma mulher ou me seduziu. Não, é uma criança. Provavelmente pode até estar a seduzir porque também, por exemplo, já foi vítima de outro abuso ou já viu algum comportamento em casa. Hoje está espalhado ou todos na os sociedade, não é? Músicas, das músicas, nas danças, nas novelas, nas festas. Muitas vezes essas crianças e adolescentes podem apresentar esses comportamentos e não vamos romantizar. Realmente há muitas crianças e adolescentes em Cabo Verde que têm comportamentos desadequados no que toca a essa questão, mas não justifica o abusador ir seduzir a vítima ou ir envolver-se sexualmente com esta criança e adolescente, porque continua sendo uma criança e uma adolescente. Por isso é importante deixar isso bem claro. Como já falamos do nosso contexto histórico, provavelmente de um trauma coletivo de estupro que vindo desde o início da nossa sociedade, mas como o ambiente externo, o modo como nós estamos organizados, as músicas, os eventos, como é que a normalização de músicas, nomeadamente nas rádios, porque a internet é de livre acesso, mas as pessoas têm, as crianças e os jovens adolescentes hoje têm tablets, têm acesso à internet quase gratuitamente. Como é que isso influencia a antecipação da idade adulta sexual das crianças e dos adolescentes? E a segunda pergunta, ligada a este, como é que os pais podem fazer controle parental de acesso a determinados conteúdos, no caso não só de Cabo Verde, mas de quem nos esteja a ouvir num dos países que fala em português? É uma questão muito pertinente. Nós agora vivemos numa era digital, não é? Numa era de redes sociais, de acesso quase que ilimitado a conteúdos e, obviamente, que isso tem impacto também no desenvolvimento psicológico, comportamental e sexual das crianças. Nós temos uma sociedade que realmente, nesse momento, normaliza quase tudo. As crianças têm acesso a conteúdos que são desajustados para a idade delas. Estamos a falar de músicas, muitas vezes com teor sexual, explícito, com teor de uso de drogas e álcool, vídeos, até videoclipes, não é? Também que estimulam, que exortam esse ambiente, essa hipersexualização, e as crianças têm acesso. A verdade é que nós podíamos até ter esses conteúdos, mas se as crianças não tivessem acesso, tudo bem, entre aspas, mas têm acesso. Estão no YouTube, estão nas redes sociais, estão nas televisões, não é? Nas rádios, e elas têm acesso. Vão ouvindo e vão interiorizando esses conteúdos. E depois esses conteúdos serão manifestados com comportamentos desajustados a nível de sexualidade. Portanto, também é importante, se calhar, houver uma fiscalização maior nesse sentido, já que nós temos esse problema em Cabo Verde, nós temos esse fenómeno, nós temos que encará-lo. Então, se calhar, fiscalizar mais o que se passa nas redes de comunicação. Nós também temos que trabalhar os pais, não é? Porque, sim, os pais, eu vou deixar dicas dos pais fazerem esse controle parental, mas os próprios pais têm que ter a noção que têm que fazer esse controle. Porque nós temos um problema que é ainda mais lá atrás. Os pais muitas vezes nem sabem
que têm que fazer esse controle. Nem sabem porque normalizam também esse conteúdo, ou seja, acham que o conteúdo que são para eles também são para uma criança de 6 anos. Não fazem essa distinção. Ou seja, nós estamos a ver que o trabalho é grande, não é? Temos que realmente fazer uma disrupção social completa. Mas aqui nós já falamos da igreja, dos mídias, já falamos dos professores, dos pais. Hoje estamos na era dos influenciadores, não é? E um dos influenciadores, aqui em Cabo Verde pelo menos, mais conhecidos são os músicos, os artistas de música, que não só escrevem e cantam, como muitas vezes traduzem para vídeos, imagens que são virais. Qual é a responsabilidade? Não diria no abuso, não quero transpor, mas estou a falar tudo nessa lógica do ambiente propício para a emancipação da idade, mas para a hipersexualização. Podemos chamá-los, que papel podem ter nesse projeto coletivo de reeducar e criar um ambiente mais propício? Eu vejo os grandes nomes da música cabo-verdiana, provavelmente não há um que não tenha feito um vídeo com conteúdo um pouco mais explícito. E faço sempre uma segunda pergunta anexa que tem a ver com como vê a figura da mulher a ser trabalhada nos mídias e nas redes sociais. Eu há dias fazia aqui um ponto que nós criamos conteúdos muitas vezes com muita qualidade, mas o que viraliza são miúdas de biquíni ou seminuas, são videoclipes exageradamente erotizadas, são letras que se tornam virais. Há dias uma dessas cantoras dizia: eu não deixo a minha filha ouvir a minha música. É muito sintomático isso tudo, não é? Os influencers, os artistas, até os que não são artistas, mas são influencers a nível das redes sociais, têm um papel fundamental, exatamente porque têm muitos seguidores, as pessoas seguem-nas, muitas vezes são exemplos para as pessoas, principalmente a camada mais jovem, não é? Eles têm uma responsabilidade acrescida, eu acho que devem ser engajadas, devem ser... nós devemos realmente incluí-los nessa luta, não é? Para que passem mensagens de valor, mensagens que agregam valor, que têm impacto real, social nas pessoas, que as pessoas possam refletir, possam perceber, possam pensar sobre esses conteúdos. Portanto, eles têm um papel fundamental. Eu acho até que devem ser muito trabalhados e incluídos nessa luta. Agora, é preciso também, muitas vezes, que eles próprios têm essa sensibilidade, não é? Têm essa noção. Não é obrigatório. Que não é obrigatório, mas pode ser uma causa útil. Pode ser uma causa muito útil para a nossa sociedade. Em relação à questão das mulheres e dessa hipersexualização, se calhar muitas vezes as mulheres aparecem como um objeto, não é? Sendo assim mais radical, realmente traduz essa deterioração de valores que nós temos tido na nossa sociedade. As mulheres expõem-se, pronto, é uma dinâmica complexa, mais uma vez. Essa exposição é uma forma de chamar a atenção, não é? O que muitas vezes também está a encobrir ou a anestesiar várias outras questões. Por quê? A chamada de atenção deve ser feita, eu não quero aqui julgar e trazer statements, esse nome está a vir em inglês, não está assim. Mas eu queria dizer que realmente a sociedade, na sua perda de valores, acaba por deixar subsair valores mais superficiais, não é? Do corpo, da sexualização, e fica-se para trás a questão da inteligência, do estudo, do engajamento, de conteúdos que realmente tragam impacto, que tragam, que façam diferença positiva na vida das pessoas, e os artistas têm esse papel. Portanto, eu podia até aqui aproveitar para fazer um apelo aos artistas que façam conteúdos mais educativos, mais didáticos, que tragam mensagens de valor, porque essa hipersexualização, essa
eu não sei nem se é esse nome, mas trazer essa mulher como objeto também é uma forma da decadência, muitas vezes, social que nós temos. Porque como mulheres nós somos seres muito especiais, somos seres que realmente conseguem alcançar coisas extraordinárias. Portanto, eu não acho que o nosso brilho esteja no nosso corpo, nessa sensualização, embora uma mulher sensual também tenha o seu valor, eu não vou retirar esse valor que a mulher, a sua sensualidade, mas a sua sensualidade não é na exposição do corpo, não é? É na beleza, na forma como faz as suas coisas, no comportamento. Portanto, é preciso inverter esses valores. Estamos a reduzir o papel da mulher ao objeto, é um troféu? Sim, é tipo um troféu, não é? Quando vemos, por exemplo, os vídeos também, não é só em Cabo Verde, por exemplo, vídeos americanos, não é? Que nós vemos os rappers, por exemplo, vou dar exemplo dos rappers, ou outros artistas, com as mulheres todas quase nuas e que estão com as mulheres ao lado, é tipo um troféu, não é? Eu sou um homem de sucesso, eu sou rico, tenho ouro, tenho dinheiro, tenho mulheres à minha volta, tenho álcool, e passa uma imagem para, por exemplo, os adolescentes e crianças que ainda não têm uma personalidade formada, de que isso é que é o sucesso. Sucesso é ter várias mulheres, é estar em volta a situações de álcool e drogas, é isso que é sucesso, quando na verdade não é. É um mundo bastante vazio e eu digo isso, afirmo sim, porque como profissional de saúde mental eu sei que já tive vários pacientes também que podem vir deste mundo, que vêm deste mundo, e outro know-how, outra bagagem que eu vou tendo, que eu consigo afirmar que esse mundo é um mundo vazio. Vamos pegar nesse raciocínio para introduzir essa questão. A mulher parece estar num dilema na nossa sociedade. Não pode ser hipersexualizada. Qual é o limite como é que a mulher... Parece que a mulher é culpada por tudo. Se veste extraordinariamente, se tem alguma muito feminina, parece que está a propor que seja assediada sexualmente. Como é que podemos introduzir essa ideia de tirar esse label, essa marca de a mulher, se veste de uma determinada maneira, deve ser assediada. Se posiciona de uma determinada maneira, é porque quer ser vista e quer ser assediada. E aqui introduzir o tema do assédio no local do trabalho, que acaba por estender para a questão de abuso, muitas vezes, de poder, que é o mesmo quadro. São tabus que nós temos na sociedade, não é? É preciso também lembrar que nós todos somos livres, né? Desde que não ultrapassemos o limite do respeito pelas outras pessoas, nós somos livres para sermos quem somos, para vestirmos de forma que acharmos conveniente, não é? E isso não nos rotula sendo X ou Y pessoas. E é muito importante dizer isso porque realmente nós vamos ouvindo várias justificações mas a pessoa tem um shortinho pequeno, mas também mostrou o peito. Não. Isso não justifica de nenhuma forma o assédio e muito menos o abuso sexual. A mulher pode vestir como quiser. De acordo com a pessoa que é, de acordo com o que se sente bem, não é? Pode vestir como quiser e isso não justifica o abuso, não justifica o assédio, não há nada que justifique tu ultrapassares uma fronteira, o limite com a outra pessoa, não há nada. Às vezes eu ouço justificativos, mas a pessoa também tem um jeito de quem quer, quem está a buscar. Não. Eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha identidade, eu sou uma pessoa e eu é que dou a liberdade de termos alguma conexão, seja ela de que for. Mas tu não podes, na tua idealização, criar um rótulo sobre mim e interferir e invadir o meu espaço porque tu percebeste que eu sou dessa forma. Esta é uma mensagem que eu também queria chegar no sentido de não coartarmos a liberdade de expressão
das mulheres, porque nem tudo é trauma e nem tudo Exato, são limites, exato. não é? Porque muitas vezes há muitas sociedades que usam essa ideia de proteger a mulher para impedir que a mulher se expresse, nomeadamente no vestir, no comportar-se, no dançar, no seu comportamento social. Então a minha pergunta é como educar os homens e educar a sociedade para que haja esse respeito mútuo e se valorize a mulher muito além da sua aparência e do seu comportamento. Eu tenho dito que em Cabo Verde, até não focando nesses temas em si, nós precisamos trabalhar e muito o respeito, não é? A todo o nível. Nós precisamos trabalhar muito na empatia. Eu vejo, eu trabalho com isso, que tem havido realmente essa deterioração, não é? Da empatia, de colocar no lugar do outro, de respeitar a outra pessoa, de perceber os limites, as fronteiras que nós temos com a outra pessoa. E nós estando numa sociedade paternalista, não é? Uma sociedade machista, muitas vezes, há esse entendimento desse poderio masculino sobre as mulheres, não é? E muitas vezes ultrapassa-se todo o tipo de fronteiras e de limites com as mulheres e não só, com crianças. E eu não estou só a funilar só nos homens. Há uma cultura, infelizmente, que está a enraizar cada vez mais de desrespeito e falta de empatia na nossa sociedade. Nunca toca a boa vizinhança, nunca toca a própria violência que vai crescendo a nível urbano e não só, mostra que realmente as pessoas não têm empatia, as pessoas não têm respeito hoje em dia. E é importante perceber que as dores das outras pessoas são as nossas dores também. Então, às vezes eu vejo situações no dia a dia que eu fico triste, porque eu digo, essa pessoa está a desrespeitar a ela própria como ser humano, porque tu, quando estás a desrespeitar outra pessoa, quando não és empático com outra pessoa, estás a desrespeitar a tua própria essência. Porque nós todos sofremos, nós todos temos as nossas mágoas, nós todos temos os nossos traumas e as outras pessoas também têm. E então nós temos que colocar de uma forma, a nossa pessoa numa forma que possamos perceber a dor do outro, respeitar a outra pessoa. E isso eu aproveito também para deixar essa mensagem, por exemplo, nas redes sociais. As pessoas estão com um mal querer, com um nível de agressividade que eu muitas vezes entro e fico quase que doente de ver um nível... que no dia a dia parece que, não há, que as pessoas distinguem a sua vida offline e a sua vida online. Online permitem ser muitas vezes absolutamente aberrantes, agressivas, mal educadas. Parece que há uma separação. Na sociedade de hoje é possível separar essas duas vertentes, o online e o offline? Sim, é possível, porque muitas vezes no offline, né, no dia a dia, a pessoa consegue, por questões sociais, normas sociais, regras, nós temos que comportar muitas vezes dentro de uma caixa, né? Então as pessoas vão comportando dessa forma e vão passando despercebidas, nós não identificamos estes sinais. Agora, eu no conforto da minha casa, no meu sofá, onde a outra pessoa também não vai ter acesso a mim diretamente, eu posso ser mais ousado, não é? Eu posso até muitas vezes trazer essa raiva, essa agressividade que está lá, porque não há hipótese de ninguém me dizer, não, a pessoa escreve assim, mas não é agressiva. Está lá latente. Então a pessoa, pelo contexto, sente-se mais confortável para realmente tem uma barreira, não é? Porque o online traz uma barreira e eu aí já consigo exteriorizar esse ódio, essa raiva, que são coisas que me deixam muito tristes quando eu vejo Cabo Verde a caminhar, porque as redes sociais, principalmente, por exemplo, o Facebook, eu acredito que em Cabo Verde as pessoas mais utilizam, nós vemos todo o tipo de pessoa, vários estatutos sociais, vários níveis de escolaridade, mas eu começo a ver um padrão bastante comum, que é uma agressividade, uma falta de respeito. Independentemente da classe social, económica... Independentemente da classe social e económica, as pessoas estão a destilar ódio. Não há Por exemplo, eu posso não concordar com uma pessoa, seja ela quem for, mas eu tenho que pautar pelo respeito. Eu não concordo contigo, mas és uma pessoa. As redes sociais tiram o filtro. Tiram o filtro, completamente. Tiram o filtro. As pessoas não fazem uma autorregulação para
pensar e raciocinar o que vão expor e que tipo de impacto terão na outra pessoa também. Doutora, este é um tema, já estamos a fugir um pouco do nosso tema fundamental, mas é um tema que com certeza eu vou trazê-lo outra vez para debatermos. Vamos só recentrar um pouco. Há assédio sexual em Cabo Verde nos locais de trabalho? Acredita que os locais de trabalho, como locais de poder, promovem assédio sexual, e estamos a falar já, é algo que também pode induzir abuso sexual. Acredita que temos ambientes propícios em Cabo Verde para que se estimule para promoções, para cargos, para carreiras? Acredita que pode haver indícios disso em Cabo Verde? Temos sim, porque nós temos essa sociedade que nós temos, não é? E os comportamentos são transversais. Não há uma pessoa que comporta, como é que eu posso dizer, comporta assim neste local, mas neste outro local não vai comportar assim, está lá. Então, nós temos uma sociedade que propicia o assédio, o abuso sexual, e principalmente em locais de estratificação hierárquica, não é? As pessoas muitas vezes vão apoderar-se desta autoridade, deste poder que eles têm. Não sei se estás a ver a analogia com o abuso sexual, sim, também, não é? A pessoa tem um poder, tem um estatuto dentro da família ou dentro do contexto laboral e acaba por fazer uso indevido deste poder sobre a vítima. Portanto, nós temos vários casos de assédio sexual e não só assédio moral também nos contextos laborais cabo-verdianos, e nós temos uma sociedade que propicia isso. Por isso que eu digo que o nosso trabalho tem que ser muito a fundo, é uma disrupção social mesmo, se queremos ter uma sociedade mais saudável, mais equilibrada e mais próspera, porque a sociedade não desenvolve-se com pessoas desta questão por curar. Exato, não é? Doutora, estamos quase a terminar esta conversa. O nosso sistema judicial está a responder de forma eficaz a esses crimes? O nosso sistema judicial tem feito um esforço substancial, não é, para ter mais recursos humanos, porque os casos são muitos. Eu sei e já tive alguma conexão a nível profissional com a Procuradoria, não é, que trabalha com casos de abuso sexual. Eu sei que tem uma sobrecarga grande de casos, então muitas vezes não conseguem alcançar o nível de celeridade que nós pretendemos, que a sociedade merece e precisa, mas eu sei que tem sido feito um esforço substancial de apetrechar o sistema judicial com mais recursos humanos, com mais formações. Tem havido formações, tem havido uma inter-relação entre instituições como o ICA, como a Aldeias SOS, como as instituições cabo-verdianas que trabalham com este fenómeno, junto do sistema judicial, para que haja essa comunicação estreita e constante. Tem sido feito formações para os magistrados nesta temática. Temos planos também a nível nacionais que abordam essas questões e alguns protocolos, não é? E isso são, muitas vezes as pessoas podem ignorar ou não valorizar esses instrumentos, mas são importantes. Agora, todos esses instrumentos, essas formações, tudo o que tem sido feito, nós temos que ver mais na prática, não é? Tem que haver mais ainda essa noção da prioridade que esta situação tem a nível nacional, para que possamos investir mais, engajar mais as pessoas, para que as pessoas possam realmente ter a noção que é uma prioridade nacional. E sendo uma prioridade nacional, tem que haver mais canalização de recursos para esta temática. Mas eu sei que o sistema judicial, apesar de todos os seus handicaps, tem tentado, principalmente esses casos, sendo o mais rápido possível para responder. E em termos de penas? As penas, tramitando em tribunal, depois do julgamento, as penas têm sido dissuasoras para impedir que novos casos ocorram, ou o infrator ou o abusador nunca pensa, de facto, nunca lembra? As penas são exemplares? Pronto, vamos diretamente a esta questão. As penas desses casos têm sido exemplares a ponto de impedir que esses casos se multipliquem? Bom,
Eu do sistema penal, não é? Eu não entendo muito, não é a minha área. Há sempre uma percepção de que as penas são poucas, não é? Pela questão. Eu como terapeuta, como psicoterapeuta, eu, claro que sinto sempre uma sensação que devia ser mais, não é? Pelo impacto psicológico, comportamental que tem nas vítimas, há sempre essa sensação de que se calhar a pena devia ser mais gravosa. Mas também, ao mesmo tempo, pelo fato de ser psicólogo, eu consigo também me colocar no lugar do agressor e também perceber que é necessário e é fundamental trabalhar com os agressores. Ou seja, mais do que a pena em si, é trabalhar na reabilitação. É possível? Esta é a pergunta-chave que muita gente quer ouvir. É possível reabilitar um abusador? É possível porque também trago aqui uma informação muito importante que eu vejo nas redes sociais, as pessoas a falar, confundem muito pedofilia com abusador sexual. São duas coisas diferentes. A pedofilia é um transtorno que está dentro do nosso manual de transtornos diagnóstico, DSM, que tem critérios diagnósticos, tem tudo bem definido, não é? É um transtorno mental, ou seja, a pessoa tem esses critérios e está dentro, pode até, em algumas circunstâncias, ser considerado inimputável pela justiça porque é um transtorno psiquiátrico. E, normalmente... Inimputável, para quem não entende o que é? Não pode ser... preso, pelo menos, numa cadeia normal, não é? Pode ir para uma prisão psiquiátrica ou outras formas de penalização, não é? E a pedofilia, há pedófilos que não são abusadores, incrível. Porque a pedofilia é uma atração para crianças. Há pedófilos que nunca chegam a consumar o ato. Podem até observar crianças, podem até ir em casa e fantasiar com as crianças, mas nunca passar ao ato. Mas também, a maior parte dos abusadores não são pedófilos. Que fique claro. A maior parte dos abusadores não são pedófilos. E nós vemos sempre as pessoas, pedófilo, não. A maior parte dos abusadores abusam por outras questões, que já foi subejamente aqui falado, não é? A questão cultural, a questão do machismo, a questão do paternalismo, a questão de próprios traumas anteriores, a questão da alcoolismo, enfim, há uma panóplia de situações que possam levar... Isso quer dizer que alguém que abusa ou tem atos sexuais com alguém de 12, 13, 14 anos não se vê a si mesmo como um pedófilo? Não, e muitas vezes não é. E muitas vezes não é pedófilo mesmo, porque há outros instintos, deixa-me assim dizer, que está a levá-lo a perpetuar o abuso. Não é o transtorno. Mesmo no estudo que foi feito, que eu já tinha referido, mostram que alguns dos condenados eram pedófilos, mas era uma minoria. E alguns tinham outros transtornos, não é? De foro psicológico, psiquiátrico, mas a maior parte não tinha. A maior parte eram pessoas normais, supostamente, não é? Falamos sempre de abuso e, neste caso, pedofilia, de pessoas de sexo diferente. Tem havido casos e qual a prevalência de casos homossexuais? Atração de pessoas com o mesmo sexo, abuso de pessoas do mesmo sexo. Está a aumentar, pelo menos os que nós vamos sabendo, não é? Está a aumentar. Eu própria já tive vários casos de pessoas, já tive casos de crianças que foram abusados, homens, de rapazinhos, não é? Com homens, que eu atendi como criança, não é? O abuso tinha acabado de acontecer, mas também já atendi vários homens que acabam por me confessar, entre aspas, que passaram por isso, não é? Vão ao atendimento por outras questões quaisquer, não é? Muitas vezes de foro sexual, muitas vezes por ansiedade, muitas vezes por um vazio constante, e nós chegamos a este ponto que foram pessoas que foram, e não são poucos casos, eu vou frisar aqui, que as pessoas não pensem que só acontece nas meninas, acontece muito nos rapazes, principalmente nos contextos mais rurais. Há muitos casos de rapazes, não é, que foram abusados por tios, por padrastos, por pais, por avós, por professores, etc. Pensa que isto é algo do passado, é algo que acontece hoje em Cabo Verde?
super atual. Deve estar a acontecer agora. Há como evitar isso? Há Tu- padrões? Quais são os padrões? Nós temos é que trabalhar em melhorar mesmo o nosso sistema de valores, os nossos traumas. Temos que trabalhar na prevenção, na sensibilização, no aumento da literacia emocional das pessoas, que as pessoas possam se reconhecer. O que é literacia emocional, para quem não sabe? Literacia emocional é saber se reconhecer, não é? Reconhecer os sentimentos. Os sentimentos, quem eu sou, quais são as minhas emoções, o que eu estou a sentir, o que eu posso fazer com essas emoções. Tudo isso é literacia emocional. Como é que eu posso procurar ajuda se não me sinto bem? Onde vou bater? Em que portas vou bater? Vamos voltar a esse ponto. Para os homens é sempre mais difícil. Estamos numa sociedade extremamente machista. Para um homem que precise de ajuda e de acompanhamento para se curar. Um homem que tenha sido abusado, ou tenha sido abusador, como se procura ajuda? A quem recorrer? Qual é a garantia de confidencialidade no caso de não, por exemplo, não haver crime? O objetivo desta conversa, doutora, é ajudar quem nos esteja a ouvir, e não só quem tenha sido vítima, mas quem seja abusador, as famílias, a terem essa consciência de que é um problema, pode ser curado, pode haver um tratamento. Como ajudar essas pessoas? E voltando a essa questão dos homens terem mais dificuldade, é uma questão real, é cultural. Muito real, cultural, até para os homens procurarem serviços de saúde, pronto, que nem passam por isso, como uma consulta médica normal, há essa barreira, não é? As mulheres procuram muito mais os serviços de saúde do que os homens. Portanto, essa barreira real, principalmente quando se toca a um assunto tão tabu, não é? Numa sociedade que é machista, numa sociedade que não tem tolerância para esses tipos de assunto, para um homem sentir a vontade de procurar ajuda não é coisa fácil. Mas eu queria deixar claro que há profissionais em Cabo Verde com muita ética profissional, com valor, e que já ajudaram muitas pessoas que trabalham com espírito de missão, com espírito de realmente ajudar as pessoas, e tem havido muita ajuda. Eu queria mesmo parabenizar também todos os profissionais de saúde que trabalham com essas questões, e profissionais da área social, e não só, não? Todos que trabalham com esta temática, que têm feito um trabalho fantástico e que realmente é possível trabalhar essas pessoas. Não há nada que não é reversível, não é? Eu acredito na reabilitação das pessoas, acredito profundamente, e acho que se nós tivermos uma boa organização, um bom suporte, não é? Que dê a essas pessoas, por exemplo, também aos abusadores, não é? Por exemplo, que estão condenados na cadeia, porque há reincidência, há vários casos de reincidência, ou seja, essas pessoas saem e cometem o abuso outra vez. Portanto, é um trabalho muito importante que tem que ser feito nesses abusadores, de reabilitação. Reabilitação, exatamente porque muitos deles não são pedófilos. A pedofilia muitas vezes é mais difícil até de trabalhar, mas é possível. Como não são pedófilos, é desconstruir a questão cultural, é desconstruir, é criar uma cultura de empatia na pessoa. E o psicólogo, por exemplo, o psiquiatra, outros profissionais fazem isso de forma muito efetiva, não é? Desconstruir as crenças disfuncionais, desconstruir os tabus. E isso tudo pode-se trabalhar com a pessoa e trazer uma nova abordagem dessa pessoa. Isso no caso dos agressores. Também as vítimas podem ser trabalhadas principalmente para não se culpabilizar, porque o que eu vejo um padrão é que todas as vítimas se culpabilizam, sintam-se culpadas por ter acontecido o que aconteceu. Então é possível reverter e trabalhar cognitivamente e comportamentalmente com essas pessoas, mostrando que não foram vítimas, ou não foram culpadas, foram vítimas de uma situação, aprender a gerir as suas emoções e aprender a viver com esta ideia, mesmo com esta situação, mesmo que tenha sido algo traumático. Em termos padrão,
qual seria o acompanhamento que o Estado deveria oferecer, mas que uma clínica privada também oferece neste momento à vítima de um abuso sexual? A vítima, nós temos psicólogos em quase todas as estruturas de saúde em Cabo Verde. Claro que precisamos ainda de muito mais, mas nós temos um número razoável que pode dar essa resposta, não é? Em qualquer localidade ou mais próximo da pessoa que nos vê agora, que sinta essa necessidade de procurar um apoio psicológico, há psicólogos que estão espalhados nas estruturas de saúde. Há também médicos, não é? Que não é só psicólogos, os médicos, o nosso médico de família, aquele médico que nos acompanha também, nós podemos, se é uma pessoa que nós sentimos alguma vontade, abrir com este médico e este também nos orientará, o médico ou enfermeiro, não é? Nos orientará para um apoio psicológico. Eu já estou a falar do apoio psicológico. Há outros apoios, não é? Sociais também que podemos procurar. Há instituições como o ICA, as aldeias SOS, o ICIEG. Nós temos várias instituições. Essas instituições têm cumprido o seu papel? As casas de abrigo existem? Sim. Os técnicos estão bem formados? Faz-nos um retrato da situação Eu acho cabo-verdiana. que sim. Eu acho que têm feito o seu trabalho. A verdade é que esses fenómenos é que são bastante graves e acontecem numa proporção tão grande que muitas vezes essas instituições sozinhas não conseguem dar essas respostas, mas têm feito um excelente trabalho, têm ajudado muitas pessoas, mas o fenómeno, como já disse desde o início, é algo muito maior do que se pensa, então não é fácil chegar a todos que precisam. Mas por isso que é importante debater sobre isso, mostrar as soluções, mostrar os caminhos para que as pessoas possam procurar ajuda, porque há profissionais, há instituições sérias neste país que estão a fazer um trabalho de reabilitação, de prevenção e tudo isso para realmente trazer mais dignidade, respeito e empatia para todas as famílias. Antes da minha última pergunta, algum dado, alguma outra informação que gostaria de passar? Que eu não tenha abordado? Não estou a ver. Acho que nós conseguimos apanhar todos os ângulos, não é, desta problemática. Claro que nós podíamos aprofundar em vários pontos, mas podíamos ficar aqui até... Mas então a minha última pergunta é, imagine que o seu paciente é Cabo Verde, que terapia Cabo Verde num país que tem a história que tem, um país que nasce do encontro de povos, mas que muitas vezes esse encontro é marcado pelo abuso de poder de quem dominava, de quem tinha o poder. Nascemos um país mestiço um pouco por causa disso. Hoje de manhã ouvi um áudio de Amílcar Cabral em que ele acusava alguém, ele dizia qualquer coisa como nós queremos unir agora para uma causa maior. E vocês dizem que não porque eu sou filho de cabo-verdianos. Mas a minha avó é guineense. A minha avó morreu com 103 anos. Ela é guineense. A minha mãe, creio que a mãe nasceu de uma guineense. E traz essa coisa. A escravatura não está assim tão longe. A minha bisavó também veio da Guiné-Bissau, no meu caso concreto. Como curar? Parece que há aqui pré-entendimentos de quem nós somos que parte, não diria trauma, pré-entendimentos e a normalização de algumas práticas que vêm desse passado colonial que muitos querem negar de certa forma e não aceitam totalmente e acham que não afetam e acham que somos 100% curados, europeus e crioulos pacificados. O seu cliente é Cabo Verde, que está no seu divã, está na sua clínica, que passos daria a este paciente para começar o processo da cura, que não se cura no momento de mágica? De mágica. Para já, a pegar por o que disse, é um processo, não é? É um processo, memórias coletivas, comportamentos, atitudes, tudo isso demora o seu tempo para ser transformado, não é? Então, o importante, Abraão, eu acho que é identificar primeiro
esses fenómenos como prioritários para o país, não é? Ver que parecem uma questão, um problema dos outros, mas é nosso. Nós temos que abraçar essas questões como nossos. E quando abraçarmos como nossos e começarmos a priorizar verdadeiramente essa mudança sociológica, essa mudança psicológica, trabalhar na educação das pessoas. Educação não é só escola. Atenção, escola tem um papel fundamental, mas educação nos bairros, educação nas famílias, educação na comunicação social, educação na rua, trabalhar-nos pessoalmente também. Não podemos deixar tudo na mão do Estado, ou das instituições, ou da escola. Eu mesmo tenho que trabalhar a minha pessoa, tenho que estar bem comigo própria, tenho que valorizar a minha pessoa. Claro que isso tudo vem de outros contextos, que muitas vezes a pessoa vem de um contexto que não lhe ajudou a ter esta atitude, mas é um trabalho sectorial, não é? Começar em nós próprios. As famílias têm que ter mais autoestima mesmo, ter um brio, não é? De trabalhar os meus filhos, de dar o melhor para os meus filhos. As comunidades têm que juntarem-se, tem que haver essa cultura mais de respeito, de empatia, mas isso tudo é preciso, primeiramente, identificar essas questões como prioritárias, porque senão essas feridas vão se perpetuando, vão passando de gerações em gerações e vamos ter consequências graves dessas feridas. Então é preciso lidar com a educação, com a sensibilização, com profissionais de saúde ou da área social que saem para os bairros, que falem com as pessoas, que as redes sociais, que a comunicação social espalhe essas mensagens, que traga tipo uma pulverize a sociedade cabo-verdiana com essas mensagens para que as pessoas se sintam mais seguras, mesmo os que já passaram por isso, como vítimas, como abusadores, que sintam um espaço seguro para procurarem ajuda, para revelarem, para conseguirem ter realmente um suporte social e psicológico sem tabus, sem mitos e sem julgamentos, principalmente, não é? Doutora, muito obrigado por essa partilha. Agradecemos e com certeza os cabo-verdianos e quem nos ouve agradece. Sem medos, sem tabus, falamos hoje de um tema que tem sido tabu e tem sido, de certa forma, não debatido, ocultado em muitas famílias, em muitas comunidades em Cabo Verde. Hoje debatemos abuso sexual. Espero que esta conversa tenha tocado na alma, nas feridas de muita gente, não para continuarmos a sofrer, mas para procurarmos ajuda, para curarmos coletivamente e para fazer não só de Cabo Verde, mas de todas as famílias espaço seguro para crescermos, florescermos e contribuirmos para os nossos países. Até a próxima edição dos Bastidores do Sucesso.